A Bíblia é um dos livros mais influentes da história da humanidade. Em suas páginas, encontramos relatos sobre Deus, anjos, o bem e o mal, além de um tema que sempre despertou grande curiosidade: os demônios. Mas o que exatamente as Escrituras dizem sobre eles? São apenas metáforas para o mal humano ou seres espirituais reais que atuam no mundo? Ao longo dos séculos, muitas tradições cristãs e judaicas desenvolveram diferentes interpretações sobre esses seres. Alguns os veem como anjos caídos, outros como entidades separadas que surgiram de eventos antigos no plano espiritual. O conceito de uma hierarquia demoníaca também aparece em vários textos bíblicos e extrabíblicos, como o livro de Enoque e escritos medievais como a pseudomonarquia da Emonum. Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre os demônios, sua origem, características e como atuam no mundo. Vamos abordar a estrutura hierárquica dessas entidades, os tipos de demônios mencionados nas Escrituras e como, segundo a fé cristã, podemos nos proteger contra sua influência. Se você tem interesse em temas como batalha espiritual, possessões demoníacas, exorcismos e o papel do mal no mundo, este vídeo é para você. Pegue sua Bíblia e venha conosco nesta investigação profunda sobre o lado obscuro da espiritualidade. 1. A origem dos demônios. Segundo a Bíblia, para entender a existência dos demônios, precisamos voltar ao início dos tempos e compreender a criação do mundo espiritual. Segundo a Bíblia, antes de qualquer coisa, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1,1. No mundo celestial, ele criou os anjos, seres espirituais destinados a servi-lo e cumprir sua vontade. Entre esses anjos, havia um ser poderoso chamado Lúcifer, cujo nome significa portador da luz. A queda de Lúcifer é um dos momentos mais dramáticos da teologia cristã. Em Isaías 14, 12 a 15, há uma passagem interpretada por muitos como referência à queda desse anjo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui vemos que Lúcifer desejou ser como Deus. Sua arrogância e desejo de usurpar o trono divino levaram-no à ruína. Como consequência de sua rebelião, Deus o lançou do céu, e junto com ele, 1/3 dos anjos também caíram, tornando-se demônios. Isso é confirmado em Apocalipse 12, 3 a 9, onde João descreve uma grande batalha no céu, onde Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, Satanás, e seus seguidores. A queda desses anjos malignos marcou o início da presença demoníaca no mundo. A partir desse momento, Satanás e seus demônios passaram a atuar na terra, tentando afastar os seres humanos de Deus. Outras teorias sobre a origem dos demônios. Além da interpretação tradicional de que os demônios são anjos caídos, há outra teoria interessante baseada em Gênesis 6, 1 a 4. Essa passagem menciona os filhos de Deus, que tomaram para si as filhas dos homens, resultando em uma descendência conhecida como Nefilim. Alguns estudiosos acreditam que os filhos de Deus eram anjos caídos que tiveram relações com mulheres humanas, gerando uma raça híbrida. Segundo o livro de Enoque, um texto apócrifo amplamente estudado na antiguidade, esses anjos caídos eram conhecidos como os vigilantes e foram responsáveis por ensinar conhecimentos proibidos à humanidade, como magia, guerra e astrologia. Como punição, Deus os prendeu, mas os espíritos dos Nefilim mortos permaneceram na terra como entidades malignas, os demônios. Essa teoria explicaria a distinção entre Satanás e seus anjos caídos, e os demônios que buscam corpos para possuir, como visto no Novo Testamento.
Em Lucas 8:30 a 32, Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios, e eles pedem para serem enviados a uma manada de porcos. Isso sugere que os demônios não têm corpos próprios e precisam de um hospedeiro. Demonologia e textos extra-bíblicos. A demonologia cristã não se baseia apenas na Bíblia, mas também em tradições que surgiram ao longo da história. Textos como a Pseudo-Monarquia da Aemonum, do século XVI, e a Chave Menor de Salomão, listam hierarquias demoníacas detalhadas, descrevendo príncipes e generais do inferno. Embora esses textos não sejam considerados inspirados, influenciaram muito o imaginário sobre demônios na cultura ocidental. No judaísmo, a literatura rabínica menciona espíritos malignos, chamados Shedim, que teriam surgido da criação incompleta de Deus no sexto dia. Essa ideia aparece no Talmud e é complementada por crenças místicas da Cabala. Por outro lado, no cristianismo primitivo, líderes como Orígenes e Agostinho de Hipona exploraram a ideia de que os demônios eram agentes do mal, mas subordinados ao plano divino. Santo Agostinho, exemplo, acreditava que eles tinham conhecimento superior aos humanos, mas estavam condenados à perdição eterna, à queda e à influência no mundo. Independentemente da origem exata dos demônios, seu papel na Bíblia é claro. Eles atuam como adversários da humanidade, tentando afastar as pessoas de Deus. A queda de Lúcifer e de seus seguidores marca o início da luta espiritual, que se desenrola ao longo de toda a história bíblica. Satanás, agora identificado como o grande adversário de Deus e da humanidade, é chamado de príncipe deste mundo, em João 12:31. Ele exerce grande influência sobre reinos, ideologias e indivíduos, sempre buscando corromper e destruir. Os demônios, como seus servos, operam de maneira organizada e estratégica, como veremos na próxima parte, onde exploraremos sua hierarquia e formas de atuação. 2. A hierarquia demoníaca e os tipos de demônios. Na primeira parte, vimos como os demônios surgiram a partir da rebelião de Lúcifer e exploramos diferentes teorias sobre sua origem. Agora, vamos entender como essas entidades estão organizadas e quais são suas funções dentro do reino das trevas. A Bíblia sugere que os demônios não agem de maneira caótica, mas possuem uma estrutura bem definida. Essa organização hierárquica é mencionada diretamente nas Escrituras, especialmente na famosa passagem de Efésios 6:12, onde o apóstolo Paulo descreve os inimigos espirituais que os cristãos enfrentam, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Este versículo é fundamental para compreendermos a existência de diferentes níveis de demônios e sua atuação no mundo. A partir dele, podemos dividir os demônios em 4 categorias principais. 1. Principados, Archai. Os principados são a mais alta casta dentro do exército demoníaco. São responsáveis por influenciar reinos, governos e sistemas políticos. O próprio livro de Daniel 10:2 a 13 menciona um exemplo interessante dessa hierarquia espiritual. Quando Daniel estava orando e jejuando, um anjo foi enviado para responder suas súplicas, mas foi impedido pelo príncipe do reino da Pérsia, um ser espiritual maligno que governava aquela região. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Essa passagem sugere que certas regiões e nações podem estar sob a influência direta de principados demoníacos que manipulam eventos políticos e sociais. Esses seres têm grande poder e controlam sistemas inteiros, espalhando corrupção, idolatria e injustiça. Segunda Potestades, Exousiai.
As potestades estão um nível abaixo dos principados e trabalham influenciando estruturas sociais, culturais e religiosas. Elas corrompem instituições, espalham filosofias contrárias a Deus e promovem enganos em larga escala. Por exemplo, em 2 Coríntios 4:4, Satanás é chamado de o Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos. Isso mostra que as potestades atuam manipulando ideias e crenças para afastar as pessoas da verdade divina. Além disso, em 1 Timóteo 4:1, Paulo adverte sobre espíritos enganadores e doutrinas de demônios, alertando que no fim dos tempos, muitas pessoas seriam influenciadas por falsas religiões e ideologias distorcidas. Terceiro, príncipes das trevas, cosmocratores. Esses demônios são guerreiros espirituais que operam diretamente na Terra, espalhando destruição, violência e opressão. São responsáveis por instigar guerras, genocídios e crimes em massa. Eles também promovem práticas ocultistas e incentivam sacrifícios humanos e rituais satânicos. No Antigo Testamento, vemos várias advertências contra a idolatria e os sacrifícios a falsos deuses, que na verdade eram demônios disfarçados. Em Deuteronômio 32:17, Deus alerta: sacrificaram a demônios e não a Deus, a deuses que não conheceram, a novos deuses que vieram há pouco tempo, aos quais vossos pais não temeram. Isso demonstra que por trás de muitos cultos pagãos estavam entidades demoníacas ativamente buscando adoração e controle sobre as pessoas. Quarta, hostes espirituais da maldade. Essa é a categoria mais baixa, composta por espíritos malignos que atuam diretamente sobre os indivíduos. São eles que causam possessões demoníacas, opressão espiritual, enfermidades e tormentos mentais. O Novo Testamento está repleto de relatos onde Jesus expulsa esses espíritos. Em Marcos 5:1-20, vemos um dos casos mais impressionantes. Um homem estava possuído por uma legião de demônios, entre 3.000 e 6.000, vivendo entre os túmulos e se automutilando. Quando Jesus os confronta, eles imploram para serem enviados para uma manada de porcos, demonstrando sua necessidade de um hospedeiro físico. Isso confirma que esses demônios menores atuam diretamente sobre corpos e mentes humanas, causando doenças e enfermidades. Lucas 13:11-16. Perturbação mental e emocional. 1 Samuel 16:14-15. Comportamento destrutivo e imoral. Marcos 9:17-22. Atração por práticas ocultas e magia negra. Atos 16:16-18. Os tipos de demônios e suas funções. Além da hierarquia, a Bíblia menciona diferentes tipos de demônios que possuem funções específicas. Alguns dos mais citados incluem 1. Espíritos de enfermidade. A Bíblia mostra que algumas doenças podem ser causadas diretamente por demônios. Em Lucas 13:11-16, Jesus cura uma mulher que estava encurvada há 18 anos por causa de um espírito maligno. Isso indica que nem toda enfermidade tem uma causa médica. Algumas são resultado de influência demoníaca. Segundo, espíritos de adivinhação. Esses demônios trabalham através de médiuns, cartomantes e pessoas que praticam feitiçaria. Em Atos 16:16-18, Paulo encontra uma mulher possuída por um espírito de adivinhação, que ganhava dinheiro prevendo o futuro. Quando Paulo expulsa o espírito, ela perde sua capacidade sobrenatural. Terceiros, espíritos de engano e falsos profetas. O Antigo e Novo Testamento alertam contra falsos mestres influenciados por demônios. Em 1 João 4:1, somos advertidos a testar os espíritos, pois muitos profetas falsos são movidos por forças malignas. Quarto, espíritos de imoralidade e luxúria. Esses demônios incentivam vícios sexuais, pornografia e perversões. Em Gênesis 19, vemos Sodoma e Gomorra afundadas em pecados sexuais.
um claro exemplo da influência demoníaca sobre sociedades inteiras. 5. Espíritos de medo e depressão. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, 2 Timóteo 1,7, sugerindo que o medo pode ser uma arma demoníaca para paralisar pessoas e afastá-las da fé. 3. Como os demônios atuam no mundo moderno. Agora que entendemos a origem dos demônios, sua hierarquia e suas funções, surge uma questão essencial: como eles operam nos dias de hoje? A Bíblia nos dá pistas claras sobre as estratégias demoníacas ao longo da história, e ao analisar os eventos do mundo moderno, podemos ver seus efeitos de maneira ainda mais evidente. Muitas pessoas pensam que a influência demoníaca se limita a exorcismos e manifestações sobrenaturais, mas essa é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro campo de batalha é a mente humana, a cultura e os sistemas que governam o mundo. Satanás e seus demônios trabalham incansavelmente para cegar as pessoas espiritualmente e afastá-las da verdade divina. 1. Influência sobre sistemas de governo e política. Como vimos anteriormente, principados e potestades demoníacas atuam sobre governos e estruturas de poder, influenciando decisões políticas e sociais. A Bíblia nos dá exemplos dessa atuação. Daniel 10:13 menciona o príncipe da Pérsia, um ser demoníaco que lutava contra um anjo enviado por Deus. Lucas 4:6-7 revela que Satanás ofereceu os reinos do mundo a Jesus, indicando que ele tem controle sobre muitos sistemas políticos. Na história moderna, vemos exemplos de líderes e governos que promoveram perseguições religiosas, genocídios, injustiças e sistemas ideológicos anticristãos, muitas vezes levando nações inteiras à destruição. Além disso, movimentos que promovem valores contrários à Bíblia, como a inversão moral, perseguição da fé e destruição da família, podem ser influenciados por essas entidades espirituais malignas. Segunda, manipulação da cultura e entretenimento. Os demônios também influenciam a cultura de forma sutil e progressiva. Em 1 João 5,19, a Bíblia declara: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso significa que grande parte da cultura secular está sob influência do mal. Satanás utiliza músicas, filmes, séries, livros e mídias sociais para espalhar filosofias anticristãs, normalizar pecados e desensibilizar as pessoas para práticas que Deus condena. Mídia e indústria do entretenimento. A indústria do entretenimento frequentemente romantiza o ocultismo, glorifica o pecado e promove valores anticristãos. Em filmes e séries populares, é comum vermos bruxaria e feitiçaria como algo positivo, demônios e seres malignos como protagonistas incompreendidos, música e clipes musicais promovendo mensagens subliminares, ritualismo satânico e simbolismo oculto em grandes produções. Isso não significa que toda forma de entretenimento seja demoníaca, mas é importante discernir o que estamos consumindo e quais mensagens estão sendo transmitidas. Terceiro, falsas religiões e enganos espirituais. Outro campo de atuação demoníaca é o engano religioso. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo alerta: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso significa que muitos sistemas religiosos e filosofias espirituais são, na verdade, inspirados por demônios para desviar as pessoas da verdade. Exemplos disso incluem cultos e seitas heréticas que distorcem a Bíblia e manipulam fiéis, movimentos espirituais da nova era que incentivam práticas ocultistas disfarçadas de autoconhecimento, espiritismo e comunicação com os mortos, que na realidade envolvem contato com entidades demoníacas. Deuteronômio 18:10-12. Satanás e seus demônios não se importam com a forma como enganam as pessoas, desde que elas não encontrem a verdade em Cristo. Quarta, influência sobre a mente humana.
Os demônios também atuam diretamente sobre a mente das pessoas, trazendo dúvidas, medo, opressão, pensamentos suicidas e depressão. Em 2 Coríntios 10, 4-5, Paulo ensina que a batalha espiritual ocorre nos pensamentos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruímos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso mostra que os demônios trabalham para criar fortalezas mentais, que são crenças erradas, traumas e padrões de pensamento destrutivos. Como isso acontece na prática? Dúvida e ceticismo. Fazer as pessoas questionarem a existência de Deus e a veracidade da Bíblia. Medo e ansiedade. Criar um estado de preocupação constante, impedindo a fé de crescer. Depressão e desespero. Levar indivíduos ao isolamento e, em casos extremos, ao suicídio. Perversão e desejos descontrolados. Plantar pensamentos de imoralidade, violência e destruição. Um exemplo claro disso é Judas Iscariotes. Em Lucas 22:3, lemos que Satanás entrou em Judas antes de ele trair Jesus, mostrando que a influência demoníaca pode ser tão intensa a ponto de levar alguém a cometer ações terríveis. Quinto, uso de feitiçaria e práticas ocultas. A Bíblia é clara ao condenar toda forma de feitiçaria, pois esses rituais abrem portas para os demônios. Em Deuteronômio 18:10-12, Deus proíbe práticas como adivinhação, feitiçaria, invocação de mortos, magia e encantamentos. Infelizmente, na sociedade atual, práticas ocultistas têm se tornado cada vez mais populares, sendo promovidas até mesmo entre crianças e adolescentes através de jogos, livros e conteúdos online. O perigo é que essas práticas não são brincadeiras inocentes, mas sim formas reais de contato com o mundo espiritual maligno. Quarto, como vencer a influência demoníaca? Agora que entendemos como os demônios operam no mundo moderno, surge uma pergunta essencial: como podemos resistir a essa influência? A Bíblia não apenas nos alerta sobre o perigo das forças espirituais malignas, mas também nos equipa com armas espirituais poderosas para enfrentar e vencer essa batalha. Vamos explorar as estratégias bíblicas de proteção e combate espiritual. 1. A autoridade do nome de Jesus. A primeira e mais poderosa arma contra os demônios é o nome de Jesus Cristo. Quando Jesus estava na terra, ele demonstrou autoridade absoluta sobre os espíritos malignos, e essa autoridade foi concedida aos seus seguidores. Em Lucas 10:19, Jesus declara: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso significa que aqueles que estão em Cristo têm autoridade espiritual para repreender demônios, resistir às tentações e quebrar qualquer influência maligna. No livro de Atos, vemos os discípulos expulsando demônios em nome de Jesus, como no caso de Paulo, expulsando o espírito de adivinhação de uma mulher em Atos 16:16-18. O nome de Jesus é uma arma espiritual que destrói cadeias e anula qualquer obra do inimigo, o poder do sangue de Cristo. Outro princípio fundamental da batalha espiritual é o poder do sangue de Jesus. Em Apocalipse 12:11 está escrito: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sacrifício de Cristo na cruz derrotou Satanás de forma definitiva, e o sangue de Jesus tem poder para limpar, proteger e libertar. Como aplicar essa verdade na prática? Orar declarando a proteção do sangue de Cristo sobre a vida, família e lar. Rejeitar toda a acusação do inimigo, lembrando que fomos justificados pelo sangue de Jesus. Romanos 8:334. Quando enfrentamos ataques espirituais, podemos declarar: pelo sangue de Jesus, sou livre. 3. A armadura de Deus. Em Efésios 6:10-18, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a armadura espiritual,
que precisamos usar para resistir ao mal. Vamos analisar cada peça e sua importância na batalha contra as forças demoníacas. Primeiro, cinturão da verdade. A verdade de Deus nos protege contra as mentiras do diabo. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira, João 8,44, e a única maneira de não ser enganado é viver na verdade da palavra. Segunda couraça da justiça. A justiça de Deus nos protege contra as acusações do inimigo. Quando estamos em Cristo, somos justificados e não precisamos viver com culpa ou condenação. Romanos 8:1. Terceiro calçado do Evangelho da Paz. O Evangelho nos dá firmeza para caminhar sem medo. Quando vivemos de acordo com a palavra, os demônios não podem nos fazer desviar do caminho. Quarto escudo da fé. A fé é essencial para apagar os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Sempre que o inimigo tenta nos atingir com medo, dúvida ou tentação, a fé nos protege. 5. Capacete da salvação. A salvação protege nossa mente contra pensamentos destrutivos. Satanás tenta nos encher de medo, ansiedade e confusão, mas a certeza da salvação nos dá paz. Sexta espada do Espírito, a palavra de Deus. A única arma ofensiva na armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus usou a Escritura para derrotar Satanás no deserto. Mateus 4, versículo 1-11. E nós também devemos declarar a palavra para vencer o inimigo. Quarta oração e jejum. Fortalecendo o espírito. Além da armadura de Deus, a oração e o jejum são armas poderosas contra os demônios. Em Mateus 17:21, Jesus disse: "Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum." Isso significa que há níveis de batalha espiritual que só podem ser vencidos com oração profunda e jejum. O que o jejum faz na batalha espiritual? Aumenta nossa sensibilidade espiritual, nos fortalece contra tentações, rompe cadeias espirituais, nos aproxima de Deus sempre que enfrentamos ataques espirituais intensos, opressão ou desafios na vida. A combinação de oração fervorosa e jejum traz libertação e vitória. 5. Resistindo ao diabo e permanecendo firmes. A Bíblia nos ensina que não precisamos ter medo do diabo, pois ele já foi derrotado na cruz. Em Tiago 4:7 está escrito: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." O segredo para vencer qualquer influência demoníaca é se submeter a Deus e viver uma vida de santidade. Passos práticos para resistir ao diabo. Evite dar legalidade ao inimigo. Não abra portas para o diabo através de pecados conscientes, práticas ocultas ou más companhias. Mantenha uma vida de oração diária. Um cristão sem oração é vulnerável aos ataques espirituais. Leia e medite na palavra de Deus. A Escritura nos fortalece e nos dá discernimento. Viva em comunhão com outros cristãos. O isolamento é uma estratégia do diabo para enfraquecer os fiéis. Declare a vitória de Cristo. Não aceite acusações do inimigo. Lembre-se sempre que em Jesus somos mais que vencedores. Romanos 8:37. 5. Relatos bíblicos e históricos de confrontos com demônios. Ao longo da história, a batalha entre as forças do bem e do mal tem sido documentada em relatos bíblicos e históricos, mostrando como os demônios operam e como podem ser enfrentados. Vamos explorar alguns dos mais impactantes confrontos espirituais registrados na Bíblia e em documentos históricos. 1. Confrontos de Jesus contra os demônios. Jesus Cristo foi a maior autoridade espiritual que já caminhou na Terra. Durante seu ministério, ele demonstrou repetidamente seu poder sobre os espíritos malignos, expulsando demônios e libertando pessoas atormentadas. O endemoninhado gadareno, Marcos 5, versículo 1-20, Lucas 8, versículo 26-39. Um dos casos mais impressionantes de possessão demoníaca na Bíblia é o do endemoninhado gadareno. Ele era um homem que vivia entre os túmulos, completamente fora de controle,
quebrando correntes e se ferindo. Jesus se aproximou dele e perguntou seu nome. O demônio respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Isso revela que o homem estava possuído por uma grande quantidade de espíritos malignos. Os demônios reconheceram a autoridade de Jesus e suplicaram para não serem enviados ao abismo, pedindo para entrar em uma manada de porcos. Jesus permitiu, e os porcos se lançaram no mar, se afogando. Esse relato mostra que demônios reconhecem a autoridade de Cristo e não podem resistir a ele. Possessões podem envolver múltiplos espíritos, causando extremo sofrimento. A libertação é real, e Jesus tem poder absoluto sobre o mal. O jovem possesso, que se contorcia e espumava, Marcos 9:14-29. Outro caso famoso é o de um menino possuído por um espírito maligno que causava convulsões e tentava jogá-lo no fogo e na água para matá-lo. Os discípulos tentaram expulsar o espírito, mas não conseguiram. Então Jesus interveio e libertou o jovem, explicando que esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Marcos 9:29. Isso revela que existem níveis de possessão demoníaca que exigem uma vida espiritual intensa para serem enfrentados. A mulher encurvada pelo espírito de enfermidade, Lucas 13:10-17. Nem toda influência demoníaca se manifesta por possessão direta. Em alguns casos, os espíritos malignos causam doenças e enfermidades. Jesus encontrou uma mulher que havia estado encurvada por 18 anos, incapaz de se levantar. Ele disse que ela estava presa por Satanás e a libertou imediatamente. Isso demonstra que demônios podem oprimir fisicamente as pessoas, causando doenças e fraqueza. Nem toda enfermidade é espiritual, mas algumas são causadas por forças malignas. Jesus tem poder para curar e libertar completamente. Segundo relatos de exorcismos na história cristã, mesmo após a ressurreição de Jesus, os relatos de exorcismos continuaram ao longo da história da Igreja. Padres, pastores e líderes espirituais têm documentado confrontos diretos com demônios, muitas vezes semelhantes aos casos bíblicos. Os exorcismos na Igreja primitiva. Nos primeiros séculos do cristianismo, os apóstolos e líderes da Igreja continuaram a exercer autoridade sobre os espíritos malignos. Justino, mártir, 100 a 165 d.C., escreveu que os cristãos frequentemente expulsavam demônios pelo nome de Jesus. Tertuliano, 150 a 240 d.C., descreveu como cristãos conseguiam revelar e expulsar espíritos malignos que influenciavam práticas pagãs. Orígenes, 184 a 253 d.C., mencionou em seus escritos que alguns demônios se manifestavam por meio de possessões violentas, enquanto outros agiam de forma mais sutil, influenciando pensamentos e emoções. O caso de São Francisco de Assis e o demônio na Itália medieval. Um dos santos mais conhecidos do cristianismo, São Francisco de Assis, 1181 a 1226, teve várias experiências espirituais intensas. Um relato conta que ele encontrou um homem possuído que estava sendo atormentado por um espírito maligno. Ele orou e repreendeu o demônio, libertando o homem completamente. São Francisco também descreveu visões onde Satanás tentava seduzi-lo a abandonar sua fé e missão, mas ele resistiu com oração e jejum. O exorcismo de Anneliese Michel, Alemanha, 1976. Esse caso real inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Anneliese Michel, uma jovem católica alemã, começou a apresentar comportamentos extremos, incluindo falas em línguas desconhecidas, reações violentas a objetos religiosos, força física sobrenatural. Após tentativas médicas sem sucesso, seus pais buscaram padres treinados em exorcismo. Foram realizados mais de 67 rituais de exorcismo, onde os padres afirmaram ter identificado vários demônios. Embora seu caso seja controverso,
Muitos acreditam que foi um dos confrontos espirituais mais intensos da era moderna. O que podemos aprender com esses relatos? Os relatos bíblicos e históricos sobre possessões demoníacas nos ensinam verdades fundamentais. Os demônios são reais e continuam operando no mundo. A autoridade de Jesus é absoluta sobre as forças malignas. A batalha espiritual pode se manifestar de várias formas, através de possessões, doenças, influências malignas e tentações. A oração, o jejum e a fé em Cristo são essenciais para enfrentar ataques espirituais. 6. Territórios demoníacos, evidências modernas e como discernir. Ataques espirituais. Muitas pessoas acreditam que os demônios operam em áreas específicas, exercendo influência sobre lugares, nações e até mesmo pessoas. Além disso, relatos contemporâneos apontam casos modernos de possessão, opressão e manifestações malignas. Mas como podemos discernir se algo é de origem espiritual ou simplesmente uma condição psicológica? Primeiro, os demônios possuem territórios e áreas de influência. A ideia de que os demônios operam em regiões específicas não é apenas uma crença popular, mas tem base bíblica e histórica. Vamos analisar essa questão a partir das Escrituras. O príncipe da Pérsia e a batalha espiritual nos céus, Daniel 10:12-13. Na Bíblia, encontramos um dos exemplos mais claros de demônios que dominam territórios no livro de Daniel. O profeta Daniel estava em oração e jejum por 3 semanas, buscando revelações de Deus. Quando o anjo finalmente apareceu a ele, disse: "Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me." Daniel 10 dezembro, 12-13. Isso nos ensina 3 coisas. Demônios podem controlar regiões inteiras. O príncipe da Pérsia não era um governante humano, mas uma entidade espiritual maligna que impedia o anjo de chegar a Daniel. Existe uma batalha espiritual invisível acontecendo. Miguel, o arcanjo, precisou intervir para que a mensagem fosse entregue. Oração e jejum afetam essa guerra espiritual. A persistência de Daniel ajudou a romper a resistência demoníaca. Jesus e Satanás, o controle sobre os reinos do mundo. Lucas 4:5-7. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: "Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque me foi entregue e dou-a a quem eu quiser. Se tu, pois, me adorares, será toda tua." Lucas 4:6-7. Aqui vemos que Satanás tem influência sobre os sistemas mundiais. Ele usa essa influência para tentar corromper e dominar. Jesus não negou que Satanás tinha esse controle, mas também não aceitou sua proposta. Isso indica que cidades, nações e regiões podem estar sob influência demoníaca de formas diferentes, como por meio de ideologias destrutivas, práticas ocultistas e corrupção generalizada, locais assombrados e regiões de forte influência demoníaca. Além da Bíblia, muitos relatos históricos e contemporâneos indicam lugares específicos onde atividades malignas são mais frequentes. Alguns exemplos incluem cidades associadas ao ocultismo e rituais pagãos, como antigas ruínas cananeias e templos satânicos modernos, hospitais psiquiátricos com relatos de possessão e vozes inexplicáveis, casas onde ocorreram assassinatos brutais e que passaram a ser consideradas amaldiçoadas, zonas de guerra e genocídio, onde o mal parece se manifestar com maior intensidade. Muitos acreditam que quando um local é repetidamente exposto ao mal, ele pode se tornar um ponto de manifestação demoníaca. Segundo evidências modernas de atividades demoníacas, apesar do avanço da ciência e da medicina,
Ainda há relatos contemporâneos que sugerem influências malignas inexplicáveis. O caso do exorcismo de Rob Mannheim, 1949, o verdadeiro O Exorcista. Esse caso inspirou o famoso filme O Exorcista, 1973. Rob Mannheim era um garoto de 14 anos que começou a apresentar sinais de possessão após tentar se comunicar com o espírito de sua tia falecida por meio de um tabuleiro ou Ouija. Seus sintomas incluíam movimentos de objetos ao redor dele sem explicação, vozes grotescas saindo de sua boca, palavras em latim aparecendo em sua pele como cortes. Após um longo processo de exorcismo realizado por padres jesuítas, ele foi libertado. O caso foi minuciosamente documentado e até hoje é um dos mais discutidos do século XX. Grupos satânicos e testemunhos de libertação. Em algumas comunidades cristãs, há testemunhos de ex-satanistas que se converteram e relataram como funcionam as atividades demoníacas. John Ramirez, ex-sacerdote de uma seita satânica, afirma que demônios são enviados para influenciar cidades inteiras. Testemunhos de ex-feiticeiros revelam que alguns rituais ocultistas são feitos especificamente para abrir portais espirituais, permitindo a atuação de espíritos malignos. Muitos desses relatos coincidem com os ensinamentos bíblicos sobre a guerra espiritual e a influência demoníaca. Terceiro, como discernir se algo é espiritual ou psicológico? Diante de tantos casos, surge a questão: como saber se um problema é de origem demoníaca ou se é apenas uma condição psicológica? Quando algo pode ser demoníaco? A Bíblia e relatos históricos mostram alguns sinais clássicos de atividade espiritual maligna: mudança súbita de comportamento extremo e irracional, Lucas 8:27, força sobrenatural e resistência anormal, Marcos 5:3-4, ódio intenso por símbolos religiosos, Atos 16:16-18, fala em línguas desconhecidas, sem nunca tê-las aprendido, movimentos e levitações inexplicáveis, objetos se movendo sozinhos ao redor da pessoa, aversão ao nome de Jesus e à oração. Se uma pessoa apresenta vários desses sinais ao mesmo tempo, há grandes chances de ser algo espiritual e não apenas psicológico. Quando algo pode ser apenas psicológico, por outro lado, algumas condições médicas e mentais podem simular possessões. Algumas delas incluem esquizofrenia, pode causar alucinações e mudança de personalidade, transtornos dissociativos, múltiplas personalidades, epilepsia do lobo temporal, crises que podem parecer possessões, transtornos de histeria e autossugestão. Nestes casos, é fundamental buscar um diagnóstico médico e psicológico antes de assumir que há uma influência espiritual. 7. Como se proteger dos demônios? Armas espirituais e estratégias bíblicas. Se a influência demoníaca é real e organizada, como podemos nos proteger? A Bíblia não nos deixa indefesos nessa batalha espiritual. Deus nos deu armas espirituais poderosas para resistir às forças malignas e manter nossa vida alinhada com a vontade divina. Neste capítulo, vamos explorar as estratégias bíblicas para vencer o mal, desde a armadura de Deus até o poder do nome de Jesus, a oração e o jejum. 1. A armadura de Deus. Efésios 6:10-18. Uma das passagens mais conhecidas sobre guerra espiritual é Efésios 6:10-18, onde o apóstolo Paulo descreve a armadura de Deus. Ele nos alerta que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal. Para vencer essa batalha, devemos nos revestir da armadura espiritual, os elementos da armadura de Deus. Cinturão da verdade. A verdade de Deus nos protege contra as mentiras e enganos de Satanás. Couraça da justiça. A justiça de Cristo nos guarda contra as acusações e a culpa. Calçados do Evangelho da Paz. A proclamação da palavra de Deus nos fortalece e nos mantém firmes. Escudo da fé.
A fé em Deus nos protege contra os ataques e dúvidas lançadas pelo inimigo. Capacete da salvação. A certeza da salvação nos guarda de pensamentos destrutivos e do medo. Espada do Espírito, Palavra de Deus, a única arma ofensiva, usada para combater o inimigo com a verdade da Bíblia. Essa armadura deve ser vestida diariamente através da oração, leitura bíblica e prática da fé. O poder do nome de Jesus contra os demônios. A Bíblia ensina que o nome de Jesus tem autoridade sobre todo o mal. Quando os discípulos estavam com Cristo, ele lhes deu poder para expulsar demônios em seu nome. Lucas 10, 17 a 19. Exemplos do nome de Jesus, sendo usado na batalha espiritual. Jesus expulsando demônios. Marcos 1, 23 a 27. Em uma sinagoga, um homem possuído começou a gritar, mas Jesus ordenou que o espírito saísse, e ele obedeceu. Os discípulos expulsando demônios. Lucas 10, 17. Eles voltaram alegres dizendo, Senhor, até os demônios se submetem a nós pelo teu nome. Paulo expulsando um espírito maligno. Atos 16, 16 a 18. Uma jovem possuída por um espírito de adivinhação foi libertada pelo apóstolo em nome de Jesus. Isso nos ensina que o nome de Jesus é uma arma espiritual poderosa, mas ele deve ser usado com fé verdadeira. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. Filipenses 2, 9 a 10. 3. Oração e jejum. Como fortalecer o espírito contra as trevas. O papel da oração na batalha espiritual. A oração não é apenas uma conversa com Deus, mas também uma arma contra as forças das trevas. Oração de intercessão. Orar por outras pessoas, cidades e nações ajuda a quebrar cadeias espirituais. Oração de libertação, usada para expulsar demônios e proteger ambientes espirituais. Oração contínua. Jesus ensinou que devemos orar sem cessar. 1 aos Tessalonicenses 5:17. Quando o jejum é necessário, Jesus ensinou que algumas batalhas espirituais só podem ser vencidas com jejum e oração. No caso do jovem possuído descrito em Mateus 17, 14 a 21, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus então explicou, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 21. O jejum é uma forma de fortalecer o espírito e debilitar a carne, tornando-nos mais sensíveis à voz de Deus e mais resistentes aos ataques espirituais. Quarto, renunciando ao pecado e fechando portas para o inimigo. Muitas pessoas enfrentam ataques espirituais porque, sem perceber, abriram portas para o inimigo. Como as portas espirituais são abertas? Práticas ocultistas, tarô, astrologia, invocação de espíritos, feitiçaria, uso de objetos amaldiçoados, ídolos, artefatos de rituais satânicos, livros ocultistas, vícios e pecados contínuos, pornografia, drogas, violência extrema, palavras negativas e maldições, declarações de ódio, pragas lançadas contra si mesmo ou outros. Quando damos espaço para essas práticas, permitimos que o inimigo tenha acesso legal à nossa vida. Como fechar as portas para o mal? Confissão e arrependimento sincero. 1 João 1:9. Renúncia de pactos e vínculos malignos. Purificação do ambiente espiritual, removendo objetos e práticas que alimentam o mal. Santificação diária através da oração e leitura da palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Se vivermos uma vida consagrada a Deus, estaremos protegidos contra as influências demoníacas. O papel da comunidade cristã na proteção espiritual. A Bíblia ensina que não devemos lutar sozinhos contra as forças das trevas. A igreja é um lugar de refúgio e proteção. O apoio da comunidade fortalece espiritualmente os fiéis.
Pastores e líderes espirituais podem ajudar na libertação. Pessoas experientes na batalha espiritual podem auxiliar em casos de opressão e possessão. Cultos e louvor afastam as trevas. A adoração a Deus cria um ambiente onde o mal não pode permanecer. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Isso mostra que a união dos cristãos é uma fortaleza contra o mal. Oitavo, o destino final dos demônios e a vitória de Deus sobre as trevas. Depois de compreendermos a origem, hierarquia, influências e formas de combate aos demônios, resta uma última e importante questão. Qual será o fim dessas entidades malignas? A Bíblia não apenas descreve o presente envolvimento dos demônios no mundo, mas também revela seu futuro destino, que está selado por Deus. Nesta última parte, veremos o que acontecerá com os demônios no juízo final, além de testemunhos históricos e bíblicos de libertação, que confirmam a autoridade de Deus sobre essas forças espirituais. 1. A queda final de Satanás e seus demônios. Desde o momento da sua rebelião, Satanás e seus seguidores foram condenados à derrota. A Bíblia ensina que, no tempo determinado por Deus, o inimigo será completamente destruído e não terá mais poder sobre a humanidade. Passagens bíblicas sobre o destino dos demônios. Mateus 25:41. Jesus declara que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 20:10. No fim dos tempos, Satanás será lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. Judas 1:6. Alguns anjos caídos já estão presos e aguardam o julgamento final. Isso confirma que a vitória de Deus já está decretada, e o poder de Satanás e seus demônios é apenas temporário, segundo testemunhos de libertação e a autoridade de Deus sobre os demônios. A luta espiritual entre o bem e o mal não acontece apenas na esfera cósmica, ela também é manifestada na vida das pessoas. Ao longo da história, diversos testemunhos mostram como Deus tem libertado indivíduos do poder demoníaco. Exemplos bíblicos de libertação. O endemoninhado gadareno, Marcos 5:1-20. Um homem possuído por uma legião de demônios foi libertado por Jesus, que ordenou que os espíritos saíssem e entrassem nos porcos. Maria Madalena, Lucas 8:2. Antes de se tornar discípula de Cristo, ela foi liberta de 7 demônios. O jovem possuído, Mateus 17:14-21. Um menino que sofria convulsões devido à influência demoníaca foi curado por Jesus. Testemunhos contemporâneos. Mesmo nos dias atuais, há relatos de exorcismos e libertações. Pastores, missionários e líderes cristãos testemunham sobre pessoas que foram libertas de vícios, depressão e até possessões demoníacas através do nome de Jesus. A presença de Deus e a fé genuína destruíram cadeias espirituais, provando que a batalha já está vencida em Cristo. Terceira, a segunda vinda de Cristo e o fim do reino das trevas. O último capítulo da história será a volta gloriosa de Jesus. A Bíblia ensina que quando ele retornar, todo o poder maligno será erradicado para sempre. Satanás será acorrentado por 1000 anos. Apocalipse 20:1-3. Os justos reinarão com Cristo. Apocalipse 20:4-6. Após o juízo final, Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20:10-10. Esse será o fim definitivo da guerra espiritual. O mal será destruído, e Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, morte ou pecado. Apocalipse 21:1-4. Conclusão final. Neste vídeo, exploramos em detalhes o que a Bíblia ensina sobre os demônios, sua origem e queda, sua hierarquia e formas de atuação, os tipos de demônios e suas funções malignas, como combatê-los com as armas espirituais, o destino final dessas entidades e a vitória definitiva de Deus. A mensagem central das Escrituras é clara:
O mal pode ser poderoso, mas Deus é infinitamente maior. Se você deseja se proteger dessas influências, siga os ensinamentos bíblicos, busque a Deus, renuncie ao pecado, use as armas espirituais e viva uma vida de fé. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e comente o que achou. Qual tema você quer ver no próximo vídeo?